Você não sabe como a redação do Enem é avaliada e, portanto, não sabe o que escrever. Nesse vídeo eu vou corrigir uma redação junto com você. Eu sou a Luma, sou formada em Letras, mestre em Linguística, criadora do Método LP e mais conhecida como a fada da redação. Por quê? Porque eu levo milhares de pessoas do 0 ao 900+, sem que elas precisem saber nada sobre o tema, e agora chegou sua vez. Então já se inscreva no canal e ative o sininho. Está no ar uma nova temporada do Domingão da Redação, esse quadro em que eu corrijo uma redação ao vivo e a cores junto com você, abrindo o quê? Todo o processo de correção do Enem, como é que funciona a cabeça do corretor, o que é avaliado, o que não é avaliado. Então a ideia é trazer você para os bastidores, para você entender de fato como é que as coisas funcionam e não acabar tendo uma visão, sei lá, romantizada da redação. Nesse quadro, eu corrijo uma redação de um aluno ou de uma aluna minha, da minha plataforma, do Squad. Eu abro aqui ao vivo uma redação aleatória, porque é a redação que está na fila para ser corrigida, e eu uso a técnica com amor, correção com amor. Foi a técnica que eu criei, que A, aponta o erro usando a mesma nomenclatura do Enem, M, mostra o problema, porque não adianta nada você não entender o que você errou. Quem nunca recebeu uma correção vaga, né? Aqui isso não vai acontecer. Ó, orienta a solução, porque você pode entender o problema, mas não saber como resolver. E R, reconhece o seu progresso, reconhece o que você está fazendo de certo. Então vamos lá, a gente vai corrigir uma redação cujo tema é os desafios dos refugiados durante uma crise migratória global. Clicando aqui, abre o tema para mim. E a partir dessa proposta de redação, a gente vai corrigir juntos. O mito da caverna trata da importância de conhecer a realidade para chegar à criticidade. Hoje pode-se notar a alegoria de Platão, eu amo essa estratégia de abertura, nos desafios dos refugiados durante uma crise migratória geral, já que esses imigrantes são obrigados a sair do seu país natal pela existência de guerras e condições degradantes, mas acabam sofrendo na sua nova moradia, pois pouco se é discutido e orientado nas mídias, deixando a sociedade egoísta. Eu achei esse período muito longo, ele poderia caracterizar um período de justa posição, mas não está incorreto, então não é um problema, só é um período mais longo do que ele deveria ser. Nesse contexto, o problema existe devido não só ao silenciamento, como também ao individualismo. E aí assim, gente, vocês vão perceber que tem certas coisas que eu coloco aqui a nível de sugestão. Por exemplo, eu sugeriria que esse período fosse um pouco mais curto, que a gente colocasse um ponto final, mesmo que não seja obrigatório. Eu também sugeriria para esse autor, para essa autora, que não se falasse ainda das causas e nem das consequências, ou seja, não criasse raciocínio lógico aqui, porque agora não é o momento disso, mas isso não é regra, tá? E isso é legal você saber, que se você tem uma correção que corrige coisas que o Enem não corrige, você vai ter um estresse à toa, tá? Nesse cenário, primeiramente, percebe-se o silenciamento presente no problema. Para Djamila Ribeiro, deve-se tirar uma situação da invisibilidade para que soluções sejam promovidas. Tal ocultação ocorre nos desafios dos refugiados durante uma crise migratória global. Em vez de uma crise, eu acho que o ideal seria durante a crise migratória global. Mas, de novo, isso não é um problema, isso é só uma sugestão. Tendo em vista que pouco se é divulgado o que esses imigrantes passam, como a perseguição de raça e religião, adorei o exemplo entre travessões, para serem forçados a deixar seu país natal, por buscarem uma moradia com melhores condições de vida, mas acontece uma resistência dos habitantes que ali vivem, já que são vistos como intrusos, dificultando soluções, como caso de apoio por existir falta. Agora a gente tem um problema. Esse período está muito longo, o nome disso é justa posição, então deixa eu identificar onde é que ela deveria pôr um ponto final. Aqui, ó, até aqui poderia ser um período só, mas a partir daqui a gente precisa de um ponto final, tá? Então, qual que é o nome desse problema? No A, eu dou a mesma nomenclatura do Enem. O nome disso é falha de estrutura sintática, que é da construção das frases. Justaposição, que é onde eu tinha que pôr um ponto final, eu não ponho, eu justaponho os períodos, tá?
Aqui é preciso inserir um ponto final e iniciar um novo período, fazendo as adequações necessárias. E aí eu vou dizer para ela o que fazer logo em seguida. Condições de vida, ponto. Mas há uma resistência. Não mudou tanta coisa assim. Foi bem simples, só bota um ponto final, letra maiúscula. Mas há uma resistência dos habitantes que ali vivem, já que são vistos como intrusos. Quem? A gente não sabe quem é visto como intruso. O ideal seria, já que os imigrantes são vistos como intrusos, dificultando soluções, como casas de apoio, por existir falta de assistência da sociedade para cobrar medidas do governo. Aqui a gente tem um problema um pouco maior, meu bem. Eu vou marcar e aí eu já explico. A partir daqui até governo, a gente tem uma informação que não está associada a esse argumento. A gente chama isso de salto temático. É quando há uma informação que não foi planejada, que não é decorrente de um raciocínio lógico. Então perceba comigo. O problema de que ela está falando, a causa do problema é o silenciamento. Mas do nada entrou um outro assunto, que é a falta de assistência da sociedade para cobrar medidas. Ou seja, a gente podia chamar isso aqui de uma inércia populacional. As pessoas não fazem nada a respeito. Elas não se importam. Eu poderia usar esse raciocínio se o meu argumento fosse outro. Fosse, por exemplo, o individualismo. Mas dentro do argumento de silenciamento, uma coisa não está relacionada diretamente à outra. E isso gera um problema de competência 3. É um problema sério, tá? De desenvolvimento das ideias. Aqui há uma informação que não está relacionada diretamente ao argumento de silenciamento. Prefira fechar esse raciocínio do argumento em vez de inserir uma nova informação, que é ótima, mas se eu quiser colocá-la, eu vou precisar reestruturar esse parágrafo, tá? Agora, no O, eu vou sugerir para ela o seguinte: já que são vistos como, mas acontece uma resistência dos habitantes que ali vivem, já que são vistos como intrusos, ponto. Eu colocaria um ponto. Intrusos, ponto. Mesmo nesse cenário de exclusão, vírgula, os refugiados continuam invisibilizados na sociedade. E na mídia, vou colocar. Dessa forma, é imprescindível reconhecer a falta de exposição para que haja devida intervenção. Agora, perceba que o teu raciocínio ele continuou no mesmo argumento, em vez de ele saltar para uma outra ideia. Ademais, outro fator influenciador é o individualismo. Aí você pode usar aquele desdobramento aqui. José Saramago usou o conceito de cegueira social, lindo, para criticar o comportamento egoísta da sociedade. Ou seja, essa cegueira está presente nos desafios dos refugiados durante uma crise migratória global, visto que a população discrimina esses imigrantes por se acharem superiores e ressentidos com esses intrusos. Cuidado quando você vai falar esses intrusos, não fica claro se essa é a sua opinião ou se você está falando de como as pessoas veem, tá? Pois, com o aumento da população e a falta de investimentos do governo, acaba causando agravamento de problemas já existentes. Ótimo! Com precariedade de saúde, educação e trabalho, deixando os habitantes se tornarem cada vez mais preconceituosos
dificultando a acolhida por não existir uma solidarização para esses povos, já que não é exposto pelas mídias nem pelo Estado. E agora você fez o contrário, você colocou uma informação que tinha a ver com o argumento anterior, que é essa parte de exposição das mídias, isso tem a ver com o silenciamento e não com o individualismo. Aqui, a ideia desse parágrafo é você desdobrar a causa do individualismo, dizer que os refugiados, eles enfrentam dificuldades aqui porque eles encontram uma população egoísta, individualista, que não tem habilidade de se colocar no lugar deles, ou seja, a falta de empatia. Você pode dizer, sim, que a população tende a ser mais individualista quando ela já enfrenta problemas de saúde, de moradia, e aí vem novas pessoas para aumentar mais ainda o problema? Pode, mas não pode desviar falando sobre essa questão da exposição. Então, eu vou propor uma reescrita aqui para você, tá, meu amor? De novo, competência 3. Eu vou até copiar aqui o comentário que eu fiz. É só inverter as ideias e tá tudo certo. Argumento de individualismo. Então, aqui há uma informação que não está relacionada diretamente ao argumento de individualismo. Prefira fechar esse raciocínio do argumento em vez de inserir uma nova informação. O que eu vou propor para você fazer como reescrita? Qual é a minha orientação? Por isso tá ali letra O. Eu vou fazer assim, eu vou colocar vou marcar todo esse parágrafo, porque a gente vai para uma reescrita grande agora, tá? Você vai colocar assim, ó, ou seja, essa cegueira está presente nos desafios dos refugiados durante uma crise migratória global, visto que a população se encontra cega a esse problema, muitas vezes em virtude de uma postura pouco empática. Agora sim a gente está falando da mesma coisa. E ressentida, você pode colocar, tá? Você já tinha colocado o ressentimento que eu achei bom. Como consequência, não há mobilidade social para resolver o problema e acolher melhor os imigrantes que já passam por situações traumáticas, né? Porque eles saíram do país deles por questões muito sérias como guerras traumáticas. Ponto. Desse modo, deve-se reconhecer a mentalidade social egoísta para que soluções sejam promovidas. O que eu fiz aqui? Eu enxuguei ao que importa, porque tem muita informação boa aqui, mas não necessariamente essas informações elas estão no mesmo desdobramento da ideia. Às vezes são informações extras que acabam mudando o rumo da argumentação, trazem coisas boas, mas que não é o que o corretor está buscando. O corretor ele quer ver começo, meio e fim nesse parágrafo. Então você começa dizendo que o individualismo é uma causa, depois o meio você embasa, nesse caso com um ensaio sobre a cegueira de José Saramago, para depois você fechar criando um raciocínio lógico. É isso que ele quer, ele não quer nada mais, ele não quer nenhuma informação extra, até porque ele corrige sua redação em poucos minutos. Portanto, é urgente intervir no problema. Para isso, o Facebook deve criar uma semana de lives por meio de especialistas que orientarão a sociedade sobre os desafios dos refugiados durante uma crise migratória global, adorei, a fim de reverter o silenciamento que ocorre. Tal ação pode ainda contar com a divulgação em outras redes sociais para alcançar mais pessoas. Paralelamente, deve-se intervir no individualismo existente. Assim, o mito de Platão continuará a ser somente um mito. Arrasou. Vamos agora para as notas. Para que eu possa corrigir a nota de cada competência da sua redação. Peraí, faltou o elogio. Eu preciso sempre colocar um elogio. E tem várias coisas que eu gostei aqui. Por exemplo, eu adorei esse modo aqui.
Vou colocar arrasou na intervenção, porque ficou realmente bem bom. Na intervenção. E aqui eu coloco o R, né? Da correção com amor. Então vamos lá, vamos agora para a nota da redação. Para fazer essa correção da nota, eu uso esse guia de autocorreção que tem todos os critérios de todas as competências. E na competência 1 tem esse checklist que me ajuda muito a saber em que nível tá. Apesar de que na redação dela não é difícil. A redação dela apresenta apenas uma falha de estrutura sintática, o que garante nota máxima. Eu posso ter até uma falha de estrutura sintática e até 2 desvios, tá? Depois, a questão da competência 2, que analisa tema, estrutura e repertório, tá tudo ótimo. O repertório da redação dela foi usado de forma legitimada, pertinente e produtiva. Eu já fiz isso tantas vezes, gente, que eu já sei de cor esse fluxograma aqui. Nossa, hoje é o dia dos problemas, que nada funciona aqui. É a segunda vez que a gente tá gravando esse vídeo, gente. Deu tudo errado. E agora não tá funcionando minha caneta. Mas enfim, esse é o fluxograma da competência 2 e eu já sei de cor todas essas perguntas que o corretor faz para chegar até o nível 5 e a redação dela passa por todas elas. Então, aborda o tema, não é um aglomerado de palavras, não tem traços de outros tipos textuais, tem 3 partes de estrutura, não tem partes embrionárias, a conclusão não foi finalizada por frase incompleta, que é quando não dá tempo da pessoa terminar ali, não tem trechos de cópia dos textos motivadores, tem mais de 8 linhas, não tem repertório apenas baseado nos textos motivadores, tem repertórios legitimados, pertinentes e produtivos. Então, resumindo, nível 5. A competência 3, por sua vez, tem 2 problemas no coração da redação, que é a argumentação. Então, eu vou dar 120, tá? Por quê? Porque são problemas graves. Quando eu desvio o projeto que eu fiz, eu demonstro para o corretor que eu não desenvolvi plenamente aqueles argumentos. Mas isso também é um problema que, apesar de tirar tanta nota, 80 pontos, ele é o mesmo problema nos 2 parágrafos. Então, ela vai conseguir resolver isso muito facilmente. Competência 5 tem todos os elementos. Vou até voltar aqui pra gente contar, ó. Facebook, agente. Semana de lives é a ação. Especialistas, etc e tal, é o modo. Reverter o silenciamento é finalidade. Divulgação em outras redes sociais é o detalhamento. Tá perfeito. E competência 4, tá tudo maravilhoso com a coesão dessa redação. Tem conectivos por toda a redação, não há repetição e não há inadequação. E tem 2 operadores argumentativos, na verdade são 3, né? Operadores argumentativos interparágrafo. Nesse cenário, ademais e portanto, tem até mais do que o Enem espera, o que é maravilhoso. Então eu vou colocar aqui para ela, meu bem, ou para ele, né? Com ajustes de argumentação, você alcançará o 1000. É uma redação que perdeu 80 pontos, mas perdeu com o mesmo problema. Então, é algo que dá para focar nessa reta final. Alcançará a nota 1000. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é o tema que você quer que eu traga para a próxima redação aqui no domingo que vem, pra gente analisar juntos. Vem 900 mais e ponto. Feito, então feito. Um beijo e até a próxima.